presented by Climate Power Education Fund. Does big oil care about our streets flooding or our homes burning? Not according to an ExxonMobil top lobbyist. Did we aggressively fight against some of the science? Yes. We were looking out for our shareholders. They care about profits, not people. Learn more at polluters.exposed. Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast Motorsport.com Brasil. No ar, mais um podcast Motorsport.com. Estamos na edição 118. E como passa rápido, né? Até outro dia nós estávamos aqui comemorando o nosso centenário e já estamos na edição 118. E como estamos prestes a testemunhar mais uma Olimpíada, mais uns Jogos Olímpicos, dessa vez em Tóquio, uma das competições que eu mais acho legal acompanhar é aquele revezamento 4x100 no atletismo, né? Que nós também podemos dizer que temos na Fórmula 1, mas de uma maneira um pouco diferente, essa passagem de bastão. E eu me lembro, inclusive, do Galvão Bueno, que foi tão importante na história da Fórmula 1, nas narrações da Fórmula 1, mas também narrando a prata brasileira no revezamento 4x100. É prata, é prata, é prata, é prata, né? Mas vamos focar aqui no nosso programa, falando sobre automobilismo, sobre a Fórmula 1. E neste programa vamos falar sobre as mudanças das eras, essas mudanças mais emblemáticas da história da categoria. Aqui comigo eu tenho, mais uma vez, os jornalistas que você já se acostumou a gostar. Olha, tô passando pano para vocês, hein? Carlos Costa e Guilherme Longo, tudo bem com vocês, senhores? Salve, salve, Eric, salve, Guilherme, salve especial a galera que tá nos ouvindo, vamos que vamos. Salve, Carlos, salve, gente, bora lá. Vamos lá. Vou começar contigo, Carlão, já que você já tá empolgado aí, já vi que você tá felizão aqui, mais uma vez, de participar do nosso podcast. Dá para classificar que essa disputa que nós estamos testemunhando esse ano entre Hamilton e Verstappen é uma passagem de bastão na Fórmula 1? Olha, Eric, antes de tudo é preciso ponderar que essa passagem de bastão, por assim dizer, só vai se concretizar de fato caso o Verstappen prevaleça no fim do campeonato. Claro que os indícios por hora vão nesse sentido, então a gente já começa, de certa forma, a pensar nessa... digamos assim, nesse fim de era Hamilton e começo, eventualmente, uma era Verstappen, a jogar pelo que a gente tem agora no campeonato, uma vantagem grande, uma perspectiva de favoritismo da Red Bull até o fim do campeonato e tudo mais, mas claro, tudo isso vai depender do fim do campeonato de fato, né? Então, se o Hamilton vai lá e ganha o campeonato, continua a era Hamilton, digamos. Mas me parece claro que o fim da dominação, acho que dá para dizer, do Hamilton na Fórmula 1 está iminente, não por demérito dele ou qualquer coisa que o vale, mas sim por tudo que a gente tem aí no horizonte de curto prazo, até eu diria, da Fórmula 1, né? Com revolução técnica em 2022, ou seja, carro novo, regulamento novo, enfim, o Hamilton com o risco aí de perder o melhor carro do grid, que ele já perdeu, na verdade, nessa temporada, né? Mas enfim, ano que vem pode de fato sacramentar aí o fim da era de ampla superioridade da Mercedes e tudo mais. Então, eu acho que é um debate que já vale independentemente de Verstappen ganhar ou não o campeonato de 2021. Então, acho que a gente está presenciando uma passagem de bastão. Agora, cravar que já é uma passagem de bastão me parece um pouco prematuro ainda, justamente por conta do fato de que o campeonato ainda está em aberto, né? Claro, o Verstappen é favorito, a Red Bull vem bem e tudo mais, mas estamos falando de Hamilton e de Mercedes. Eric? Guilherme, o que você acha? Você concorda com ele? Acha que ele falou besteira? Acha que, na verdade, está rolando mesmo uma passagem... Até, eu acho que ao mesmo tempo falar que é uma passagem de bastão também é cravar que o Verstappen vai ter um período dominante na Fórmula 1, né? Então, por mais que eu discorde várias vezes de Carlos Costa, nessa eu sou obrigado a concordar, tá cedo ainda para falar que é uma passagem de bastão, e eu não falo nem só pelo campeonato desse ano. Eu falo mais pensando a médio prazo, a partir de 2022. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o novo regulamento da Fórmula 1. Do mesmo jeito que pode acontecer muitas mudanças,
a gente tem uma categoria muito diferente no ano que vem, pode ser a mesma coisa. Só que como a gente não tem a certeza de que Red Bull vai continuar sendo um bom carro, que Verstappen vai poder continuar lutando por vitórias, por títulos, etc., não dá para falar que é uma passagem de bastão. Vai que acontece um milagre ano que vem e Mercedes e Red Bull caem de performance e a gente passa a ter 2-3 anos de briga Ferrari versus McLaren, Sainz e Leclerc versus Norris e Ricciardo. Aí o Verstappen fica mais atrás nessa disputa. Então eu tenho um pé atrás para falar sobre uma passagem de bastão já por causa disso, a incerteza com relação ao futuro. Mas é inegável que, como o Carlos falou, o Hamilton está perdendo vamos pôr assim, entre aspas, a majestade dele, esses anos de domínio. Não é que ele está caindo de performance, é uma coisa natural. O carro não é o mesmo dos anos anteriores e a idade vai batendo. Então, Exato. Algo natural. Tá ficando velho, afinal, né? Pô, 36 anos nas costas já, caramba. Uma hora tem que aposentar, né? E aí Então, a gente fala muito dessa próxima geração de pilotos, né? A gente fala de o próprio Verstappen, mas fala de Russell, fala de Leclerc, fala de Norris, e ainda não existe uma certeza de que o Verstappen é o próximo piloto dominante. Afinal, a Fórmula 1 não é só piloto, é piloto e carro. E para isso, a gente depende de 2022. um dia Carlos Costa vai pagar a língua dele. 36 anos já é velho, olha só. O senhor disse, então... Ué, pra piloto não tá longe de ser jovem, né? Cá entre nós. Tudo bem, mas... Bom... Tô errado? Falei alguma mentira, afinal? Não, tudo bem. Não é óbvio que não é mais um jovenzinho. Mas o público entendeu, diante da raiva que o senhor falou sobre a idade de Lewis Hamilton, já entendeu que... Raiva não, senso de realidade, por favor. Ô louco, mas tudo bem. Obviamente ele não tem os 18, mas ele ali quando tinha os seus 18, os seus 25, também ele não sabia de coisas que ele sabe hoje. Tem isso. Não, mas e vale lembrar, em maio, Hélio Castro Neves, vencedor das 500 milhas de Indianápolis aos 46 anos, 46? Aí. Foi isso, é isso, né? Mas ele o próximo velhinho é o os caso. velhos, ele não tá no campeonato inteiro, entendeu? Não tá, mas é de vez, mais difícil. E ele falou, né? Os velhos estão chutando o traseiro dos novinhos. É isso aí, panela velha que faz comida boa. Grande Sérgio Reis. Grande Sérgio Reis. Oh, meu Deus. A gente nós citamos aqui já Galvão Bueno, Sérgio Reis e ainda por cima Olimpíadas. Só coisa boa aqui. Daqui a pouco só a história do Goicoechea de novo, que ele já falou ontem na final da Euro também. Sim, essa é clássica, mas de Olimpíada eu achei realmente criativo, Eric. Meus parabéns. Sim. Eu até achei que ele ia falar do revezamento da tocha, aí veio o revezamento 4%. Não, o revezamento 4% é sensacional. Mas é que o revezamento tá rolando agora é o da tocha, né? Não, mas aí não tem tanta graça assim. Eu acho que é um momento ali nobre do automobilismo, do atletismo dentro das Olimpíadas, né? Acho que então só perde justamente para os 100 metros rasos que é ali que você tem ali a consagração de grandes nomes do esporte. Eu acho Gente, treino livre de Fórmula 1 é mais legal do que a Olimpíada. Vamos voltar a falar de Fórmula 1, por favor. Não, pelo amor de Deus, Carlos Costa. Vamos falar, já que você está tão disposto a falar, então vamos falar agora daquelas passagens de bastão mais emblemáticas que o senhor Carlos Costa, também o senhor Guilherme Longo, vou começar contigo, Carlão, são mais emblemáticas para você. Qual é que está no topo ali, aquela que você olha e fala, isso daqui foi uma baita passagem de bastão? Olha, é muito difícil responder essa pergunta porque a gente tem que considerar a dominação de um piloto anterior ao outro, ou seja, se o cara que pegou o bastão de fato foi dominante por anos depois, né? E também a questão de carro, de como essa passagem de bastão se deu. Então, por exemplo, tem duas aí da história recente que me vem à mente de forma imediata, né? Do Vettel para o Hamilton, em função dos vários títulos do Vettel e dos vários títulos do Hamilton, e do Schumacher para o Alonso, em função dos vários títulos do Schumacher e do fato de que o Alonso, em 2006 especialmente, bateu de frente com o Schumacher pelo campeonato. Então, eu citei duas, mas vou escolher uma, para mim, mais emblemática. Para mim, Schumacher e Alonso, porque o Alonso tomou esse bastão, digamos assim, na pista, ainda que isso tenha acontecido em função do carro da Ferrari não estar muito bom em 2005, né? Tanto que o vice-campeão do mundo em 2005 não é o Schumacher, é o Kimi Raikkonen de McLaren.
Mas o Alonso, em 2006, ele conseguiu confirmar, de certa forma, essa assunção do bastão, vamos colocar assim, na pista e brigando praticamente igual para igual com o Schumacher. Tudo bem, depois ele acabou não sendo tricampeão mundial, no caso o Alonso, né? Mas a passagem de bastão ali, ela ficou no imaginário da torcida e da imprensa também muito nítida no fim de 2006, porque, de fato, o Alonso era o rei da Fórmula 1 naquele momento, né? E aí a gente pode ponderar que ele deixou de ser o rei muito rapidamente e tudo mais, mas na comparação, eventualmente, com Hamilton e Vettel, o Vettel não perdeu porque o Hamilton foi lá e deu pau nele na pista. Ele perdeu porque a Red Bull ficou muito ruim em 2014, a Ferrari até 2017 tinha um carro ruim, né? Ou seja, começou a ter um carro bom para brigar por vitória em 2017, então o Vettel ficou ali 3 anos sem poder, de fato, bater de frente com o Hamilton. Então, nesse sentido, eu acho que perde um pouco a força numa análise de passagem de bastão, porque o Hamilton, além de ser o Hamilton, tinha um carro putamente superior aos 2 carros que o Vettel teve. A Red Bull de 2014, aos 3, na verdade, né? A Red Bull de 2014, Ferrari de 15 e de 16. Então, assim, é uma passagem de bastão que se deve um pouco mais às equipes propriamente ditas, né? Claro, a ponderação que o Guilherme faz, por exemplo, é muito real. Fórmula 1 é carro mais piloto, mas ali... exato, mas ali o Vettel não tinha carro para bater de frente. No caso, o Schumacher até teve um carro para bater de frente em 2006 e o Alonso foi lá e confirmou o título. A gente vai falar, porque teve estouro de motor e tudo mais, mas aí, se entrar no campo do si, né, aí a gente não discute muita coisa no esporte como um todo, nem a Fórmula 1. Então eu escolheria Alonso e Schumacher. Uma boa escolha, vai. Bem mais emblemática, até porque aquele período de dominância do Schumacher tava realmente, eu acho que eu tenho a mesma sensação de hoje, assim, as pessoas não aguentavam mais. E colocando em ranking, não sei se vocês concordam, eu acho que até um debate válido rapidamente aqui, para mim a ordem de domínio em termos de equipes é Mercedes do Hamilton / Rosberg, Ferrari do Schumacher e Red Bull do Vettel. Então, por isso eu também votaria na do Schumacher / Alonso, porque a do Verstappen / Hamilton a gente ainda tem que ver se de fato vai rolar esse ponto. Mas isso você diz em dinastias ou, por exemplo, porque eu acho que McLaren Senna Prost de 1988, ela foi, acho que, muito mais dominante numa época. Não, mas aí calma, eu não... O Carlos está falando do século XXI em diante. Tô falando de Vettel, Hamilton e Alonso / Schumacher. Não cheguei em Senna e Prost / Schumacher ainda. Sim, eu digo que essa comparação é mais, assim, se a gente pega um ano, ele já ou a gente considera aí algumas temporadas nessa última parte que você está falando. Não entendi a pergunta, desculpa. Não, assim, você estava falando do período de dominância exatamente, ou ou a gente pode colocar... O que eu quero dizer é basicamente o seguinte: para tomar o bastão de Hamilton / Mercedes é mais difícil do que tomar o bastão de Schumacher / Ferrari, e Schumacher / Ferrari é mais difícil do que Vettel / Red Bull, entendeu? É meio que essa minha linha de raciocínio. Eu viajei aqui, eu entendi outra coisa no final. Eu achei que você estava mudando o assunto no final, mas eu fui uma viajada minha. Mas o Red Bull para acordar. Exatamente. Gui, concorda, discorda? O que você tem a acrescentar ou já quer inserir já a sua passagem de bastão preferida? Eu vou inserir a minha na sequência. Eu quero comentar a escolha do Carlos. Eu entendo a lógica dele de falar por que Schumacher para Alonso é mais importante, eu entendo. Mas por que eu acho que Vettel para Hamilton é um pouco mais emblemático no contexto da Fórmula 1 recente? Se a gente for olhar a lista de campeões da Fórmula 1, a passagem de bastão de Vettel para Hamilton representa um período em que, em 11 temporadas, 3 pessoas só conquistaram títulos, e desses 11, a terceira pessoa só conquistou um, que é o Rosberg em 2016. Então a gente está falando de 2 períodos de dominância muito grande na Fórmula 1. O Vettel foi campeão de 10 a 13, chega a 14, já é direto o Hamilton, e vai até 2020, perdendo só 2016. Então eu acho que a sequência de títulos é muito mais pesada do que Schumacher e Alonso. Aqui a gente está falando de 10 em 11 anos, ali a gente está falando de 7, que são os 5 do Schumacher na Ferrari, e depois os 2
do Alonso na Renault. Mas só por isso. Em termos de qualidade dos pilotos, a grandeza deles perante a história da Fórmula 1, eu diria que a média de Schumacher e Alonso é maior que Hamilton e Vettel, porque hoje o peso do Vettel é um pouco menor no contexto histórico da Fórmula 1, por causa dessa uma fase recente dele. Mas mesmo assim, em termos numéricos, eu acho que Hamilton e Vettel é uma passagem de bastão mais pesada, mais emblemática para a Fórmula 1 recente. Bom, quanto a números, não tem como discordar do Guilherme, afinal é uma questão matemática. Hamilton e Vettel têm mais títulos, mais vitórias e mais tudo quanto é estatística do que Schumacher e Alonso. Mas assim, quando a gente sai dos números, faz as ponderações de fase e tudo mais, mérito individual de cada piloto, eu coloco o combo Schumacher e Alonso à frente do combo Hamilton e Vettel. E aí, para que não pensem coisa errada, o Hamilton, para mim, está empatado com o Schumacher em termos de relevância, mas o Alonso está à frente do Sebastian Vettel. É engraçado, né? Como a má fase do Vettel, a cada ano que passa, enfraquece os seus próprios feitos, né? Nesse último período da Ferrari, agora... Isso é muito verdade, mas o que eu tô falando aqui nem vem por causa da má fase, não. Vem por causa da maneira com a qual ele ganhou os 4 títulos dele. Sim, mas eu digo, até puxando pelo que o Guilherme tinha falado, como vai ficar para a história, não tem jeito, né? Se o Vettel tivesse até hoje brigando por títulos, se ele tivesse sido vice do Hamilton todos esses últimos anos aqui, talvez a gente olhasse para a carreira do Hamilton e do Vettel de uma maneira diferente, né? Como o Vettel meio que está comendo o pão que o diabo amassou nos últimos anos, e os títulos do Hamilton nos últimos anos também foram de uma maneira bem dominante, as pessoas olham, fica no imaginário, né, das pessoas algo mais fácil, mais fraco do que efetivamente ou foi. Então, eu acho que tem um pouco a ver isso, inclusive, para os dois. Eu concordo com vocês plenamente, mas eu acho que o Vettel, pelos últimos anos do Vettel, eu acho que acaba ajudando muito a ter essa percepção de, na prática, nos livros de estatística, essa passagem de bastão ela ser maior do que Schumacher e Alonso, mas como Alonso e Schumacher, né, tiveram ali, o Alonso principalmente, todo mundo sempre colocando ele como o mais talentoso do grid da Fórmula 1 durante muito tempo, até antes desse estouro do Hamilton, ajuda as pessoas a imaginarem que essa passagem ela é mais marcante, não é mesmo? Vamos lá, Carlão, você tem mais gente aí boa na sua lista, ou mais passagens bacanas aí na sua lista? Eu dei uma e vai comigo agora. Perdão, Guilherme, manda bala aí na sua. Censurado no podcast do Pois não foi por querer. Eu tenho a minha promessa. Eu sou completamente a favor das liberdades. Bem, eu separei 2 aqui. O Carlos foi mais na Fórmula 1 recente. Eu vou para a Fórmula 1 um pouco mais passada. Raiz. E, por mais que eu deteste essa expressão, eu vou para uma que eu acho que é um pouco óbvia, entre aspas, para todo mundo, que é uma passagem, na verdade, que envolve 3 pilotos. Estamos falando de Alain Prost, Ayrton Senna, passando o bastão para Schumacher. Estamos falando de uma era onde Prost e Senna foram campeões entre 85 e 93, excluindo só 2 anos, o tri do Piquet em 87 e o título do Mansell em 92, e aí já veio direto, 1994, Schumacher conquista 2 títulos com a Benetton, e mesmo nos anos que ele não foi campeão, entre 96 e 99, ele sempre esteve presente na luta pelo título. Mesmo com os primeiros anos da Ferrari, que ainda não era aquele carro de 2000, o Schumacher era um piloto que ganhava corridas, era um piloto presente na luta pelo título. Em 97 quase foi campeão, 98 estava ali na luta, 99 só não estava até o final, por uma questão circunstancial, aquele acidente em Silverstone, onde ele quebrou a perna. Mas eu acho que é uma passagem evidente. Estamos falando aí de Prost e Senna, 2 pilotos que frequentemente estão na lista de top 3, top 5, top 10 pilotos da história da Fórmula 1,
E o Schumacher, que é inquestionavelmente um dos maiores também da história da categoria. O Senna não é inquestionavelmente um dos maiores, Guilherme? Eu já falei, quem acompanha os programas do Motorsport sabe. Para mim, Senna, número 4 da história, Schumacher, número 2. Hamilton, número 3. Fangio, número 1. Exatamente. Peraí. Você coloca o Hamilton à frente de Ayrton Senna da Silva, Guilherme Longo? Bom, um tem mais do que o dobro de títulos que o outro. Os números podem não contar... Então, os números podem não contar toda a história, mas a gente não pode ignorar eles também. Então o senhor também, Carlos É uma Costa. mistura de ambos. Não, eu sou da tese do Karsug, eu prefiro esperar o fim da carreira dos caras. Então o Hamilton tem que se aposentar. Tá fugindo, então. Tô, sem nenhuma cerimônia. Tô fugindo sem O nenhuma Carlos, cerimônia. que odeia esportes americanos, usa a mesma lógica deles na formação do Hall da Não, Fama. eu tô me pode entrar remetendo à no Hall da lógica Fama, de um jornalista italiano que acompanhou a Fórmula 1 desde antes de os Estados Unidos ter algum esporte global. Então, calma lá. Nossa. Não, tudo bem. Depois de ouvir essa do Carlos, fala a sua próxima, Carlos Costa, porque... Ué, nos anos 50 os Estados Unidos não tinha esporte global. O Karsug tava cobrindo Fórmula 1 já. Falei alguma mentira aqui? Não necessariamente, né? Mas a Fórmula 1, ela visitava os Estados Unidos também, né? A Fórmula 1 dava uma colher de chá para os Estados Unidos, né? Mas enfim, qual que eu tenho que fazer agora? Vai, A próxima, não, a sua próxima passagem de bastão emblemática. Agora. Bom, Aí eu vou ver. mesmo, né? O Guilherme, ó, eu citei aí Vettel e Hamilton meio que como menção honrosa na minha primeira participação, então não vou falar tanto sobre isso. Schumacher e Alonso já foi devidamente tratado, eu assino embaixo aí em relação ao que o Gui disse sobre Senna/Prost versus Schumacher, digamos assim. Eu vou trazer uma que é meio que emendando pelo menos 3 personagens, se você quiser considerar 4, fique à vontade, Eric. E é uma que a gente bolou aqui no bate-papo também, o Guilherme tinha sugerido, eu já tinha pensado nela também, que é a dupla, digamos, Jack Stewart e Emerson Fittipaldi para Niki Lauda, e eu até coloquei o James Hunt no bolo por causa do título de 76, mas não dá para considerar que ele assumiu um bastão, tendo em vista que foi campeão uma vez só, e depois, claramente... Okay, parachutes ready. Boy, the things I go through to get auto loan rates as low as 0.99% APR for 60 months on new vehicles with PenFed. You are aware that you don't have to be a military member to save hundreds on your auto loan, aren't you? Anyone can join PenFed. As someone terrified of heights, I probably should have looked into that. Probably. Drop me off at the shore. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/autos or call 1-800-247-5626. Advertised rates available through the PenFed car buying service. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Tocou o pau, o que é correto, mas enfim. O fato é que o Niki Lauda, digamos, é o grande representante dessa leva pós Stewart e Fittipaldi, porque a gente tá falando de 2 caras que ganharam 5 títulos, né, alternadamente ali de 69, se eu não me engano, até 74, e de fato eram os grandes nomes da Fórmula 1. A gente tinha outros nomes relevantes, assim, sei lá, Jack Hicks na Ferrari e outros tantos, mas era... E aí a gente tem, claro, tem o Jochen Rindt no meio ali com o título póstumo de 70, mas até porque ele morreu, embora isso não tenha graça, ele não entra no hall de donos do bastão. E por essa mesma lógica, eu acho que o Hunt não estaria nesse hall de dono de bastão e apenas o Lauda. Mas enfim, é uma época que sai ali, a gente vem da Fórmula 1 dos anos 60 com o Graham Hill, Jim Clark, uma grande confusão em termos de título, embora a gente tenha alguns pilotos aí com títulos múltiplos, né? E é o caso do Hill e do próprio Jim Clark, mas naquela época era muito mais difuso, né? Era meio que só o Fangio e o Ascari, e aí veio o Jack Stewart com 3 títulos, o Emerson com 2, sendo o grande rival do Jack Stewart, e depois temos o Niki Lauda. Então eu coloco essa trinca aí como se fosse uma passagem de bastão dos 2 mais antigos para esse mais novo. Não sei se vocês concordam aí. Perfeito. 100% de acordo. Tem mais alguma para acrescentar, senhor Guilherme Longo? Não. Essa é a questão, né? A gente fala de passagem de bastão na Fórmula 1, a gente geralmente pensa numa coisa de domínio, né? Uma pessoa que vende vários títulos, entrega para outra que vai para vários títulos. E se a gente for olhar a história da Fórmula 1, principalmente os primeiros 30 anos da categoria, mais ou menos, a gente não tem lá tanto isso. A gente tem alguns períodos de domínio mais óbvio, por exemplo, o Fangio. Eu vou pegar do começo ali, o Fangio vem em 51, aí o Ascari emenda 52, 53, aí vai o Fangio 54 a 57,
Mas chega a 58, começa uma confusão de títulos, como o Carlos falou. Você tem Mike Hawthorne, você tem Jack Brabham, você tem Phil Hill, Graham Hill, Surtees, Danny Hume, tudo num espaço aí de 10, 12 anos. Só depois, quando a gente chega nos anos 70 mesmo, que vai ter uma sequência um pouco maior como essa. Stewart e Fittipaldi, que emendam os 5 títulos em 6 anos. Nos anos 80, 90, Prost e Senna com 7 títulos em 9 anos. Por aí vai. Então é engraçado, passagem de bastão acho que não é uma coisa tão óbvia assim na Fórmula 1. É meio do olhar e da justificativa que a gente dá para isso. Tem uma que dá pra colocar aí, que na verdade não é bem uma passagem, é uma vacância de bastão, que é justamente isso, do Fangio pra todo mundo. Porque o que o Guilherme falou é bem real, os anos 60 foi uma grande zona nesse aspecto até vir. Tudo bem, teve Clark, teve Hill, mas era muito alternado, assim, uns anos meio aleatório, o cara ganhava, depois demorava tantos anos pra ganhar de novo. Então acho que do Fangio pro resto valeria colocar aí pra fins humorísticos, eu diria. Maravilha. E o Fangio é realmente uma vacância, porque 57 foi o último ano que ele disputou inteiro. 58 ele faz 2, 3 provas, não dá pra falar que ele tava na disputa. Ele já tava ali na saída. Sim. Já tinha passado dos 35 anos, com certeza, né? Mas aí a pergunta, dá pra considerar Ascari pra Fangio passagem de bastão? E a minha pergunta não é nem por uma crítica eventual ao Ascari, não é esse o ponto, mas o Fangio já tinha sido campeão mundial antes do Ascari ganhar 2. É por isso que o critério é muito complicado. Da mesma forma que o Hamilton já tinha sido campeão mundial em 2008, antes do Vettel, né? Boa. E a situação do Fangio é muito particular. Ele não disputou 52 porque ele não tinha carro. Então ele não estava na pista. Não dá para falar que é uma passagem de bastão, porque o cara que teoricamente defenderia o título não estava ali. Para quem não sabe a história, em 52 a Fórmula 1 mudou o regulamento e eles começaram a usar carros de Fórmula 2. E a Alfa Romeo não tinha carro para isso. Então eles simplesmente falaram assim, a gente não vai correr. Não à toa, 53 o Fangio volta para a Fórmula 1 com a Maserati, onde ele disputa uma temporada e meia. No meio de 54 ele vai para a Mercedes ainda. Tem todos esses fatores aí, mas se a gente considera títulos múltiplos, daria até para colocar na conta, embora tenha a especificidade que o Guilherme bem citou. E agora vamos levar a conversa aqui pro nosso quintal. Eu acho que a gente tem... Olha o Eric querendo pagar de brasileiro depois de perder a Copa América pra Argentina aí, ó. Não, eu torci muito para a nossa seleção, ainda mais contra um rival do continente, talvez o maior rival. Não fui como alguns jornalistas da casa, ou ex-jornalistas da casa. Não vem atribuir a mim essa lamentável pecha. Não, de ex mesmo da casa, enfim, não vou falar isso agora, não vem ao caso, mas saibam que tivemos ex-pilotos, eu ia falar, ex-repórteres da casa que vocês talvez já conheçam, que torceu assumidamente para a Argentina e não estava nem aí, isso é muito feio. Mas, seguindo aqui, vamos trazer a passagem de bastão de pilotos argentinos, então, Eric? Não. Isso aí também é difícil, hein? Não, de Fangio para quem, né? Pois é. Froilán. Pode ser. Mas vamos... mas assim, que um bastão se pressupõe que alguém ganhou alguma coisa, como se só tem Fangio campeão do mundo, né? Então não tem ainda um elo ali até para o próximo campeão argentino, que está bem difícil de aparecer, inclusive. Então o Barrichello não passou o bastão pro Massa, Eric? Não, até os dois são muito contemporâneos, praticamente os mesmos resultados. Um pegou o carro do outro, pô. Sim, mas até aí pro nada, né? Assim, nada? Não, os caras têm juntos 22 vitórias da Fórmula 1, quase foi campeão do mundo. Então, tudo bem. Mas os exemplos que eu quero colocar aqui envolvem diretamente títulos mundiais. Eu não tô longe de desprezar a carreira. Sabemos que você vai falar de Fittipaldi, Piquet e Senna. Isso já está implícito aqui. Sim. Mas, por exemplo, de Senna para Barrichello foi uma passagem? E de Barrichello para Massa, por que não é?
Tudo bem, o senhor está atropelando o roteiro. Eu vou incluir Rubens Barrichello no final. É que eu vi a sua programa. guarda aberta aqui, tô indo pra trocação, cara. Já tá indo pro boxe já, enfim. Mas eu estou no comando do programa. Vamos por partes, doutor. Temos duas passagens clássicas de bastão entre os pilotos brasileiros da Fórmula 1 que envolvem justamente os 3 campeões mundiais, de Emerson Fittipaldi para Nelson Piquet e de Nelson Piquet para Ayrton Senna. Eu gostaria de saber dos senhores qual a mais emblemática. Até muita gente fala que a própria vitória, a primeira vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1 em Long Beach, 1980, que tem o Emerson Fittipaldi no pódio, aquilo representa uma passagem de bastão, efetivamente. Mas muita gente não despreza a própria rivalidade entre Nelson Piquet e Ayrton Senna, também como uma passagem de bastão no coração do fã brasileiro. Eu não quero muro aqui. Já que o senhor está tão falante hoje, estou gostando de ver, senhor Carlos Costa, qual é a passagem de bastão mais emblemática para o automobilismo brasileiro na Fórmula 1? Mais emblemática, com certeza, de Piquet para Senna, não tem a menor dúvida, porque a gente está falando de um tricampeão mundial passando o título diretamente, quase, para um futuro tricampeão mundial, ambos brasileiros. Então, assim, ela é mais emblemática, até porque a transmissão era maior, porque a gente já gostava de Fórmula 1 fazia alguns anos, a gente, Brasil, no caso, por causa do Emerson, mas no caso do Emerson para o Nelson, o último título do Fittipaldi foi 74, o primeiro do Piquet foi 81. Então, por mais que tenha essa cena aí de 1980 que você bem citou, Eric, e de fato ela é muito relevante, não chegou a ser tipo, não, agora a gente tem um brasileiro multicampeão do mundo passando a bola para um outro brasileiro potencialmente multicampeão do mundo. No caso de Piquet para Senna foi exatamente isso. E o fato deles terem tido a rivalidade também contribui para que essa passagem de bastão seja mais icônica, porque acabou acontecendo o seguinte, o cara de quem o dono do bastão não gostava muito, pegou o bastão, né? E a gente não pode ignorar esse aspecto também. No caso, o Fittipaldi e o Piquet sempre tem até hoje uma relação boa e tal. Então, assim, ela é mais, talvez, harmoniosa, mas eu acho que a conflituosa é até mais marcante pro fã. Me parece bem claro isso. E você concorda, Gui? Eu concordo que é de longe a mais emblemática, mas eu quero destacar a Fittipaldi e Piquet, porque de fato a gente pode falar que houve uma passagem de bastão, inclusive de forma física, né? Os dois... Só não era um bastão, né? Tinha uma bandeira do Brasil no pódio, dá para falar alguma coisa. Tinha alguma coisa física ali dos dois segurando ao mesmo tempo. De fato. Boa. Mas é por isso que eu gosto, sabe? Porque é uma questão... A gente tem a imagem disso. O Emerson estava no meio da última temporada dele na Fórmula 1, e o Piquet, por mais que já estivesse na segunda temporada completa na Fórmula 1, e estreou em 78, mas só no fim da temporada, ele estava entrando num momento diferente. O Emerson estava encaminhando para a saída dele da categoria, e o Emerson ia iniciar um período muito bom. Ele foi vice-campeão naquele ano, campeão no ano seguinte. Isso, desculpa. O Piquet foi vice naquele ano, campeão no ano seguinte. Então, tem uma questão simbólica que eu acho muito legal, esse pódio aí de Long Beach, GP do Oeste dos Estados Unidos, de 1980. E vale lembrar também que a gente não pode desprezar entre a carreira brilhante do Emerson Fittipaldi e a do Nelson Piquet, tivemos uma outra vitória brasileira com José Carlos Pace, que infelizmente não pôde transformar aquilo, né? Todos falavam que seria um futuro campeão mundial, né? Apenas uma vitória na carreira, e justamente em Interlagos, fotos fantásticas da vitória dele, comemorando nos braços do povo, e infelizmente ele acabou nos deixando antes disso. Talvez ele seria o elo mais firme ali entre Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, firme que eu digo com vitórias, com números mais recheados, podemos dizer assim.
É legal essa sua ponderação e também agrego mais uma coisa aqui. O Emerson também estava neste pódio, então ele estava ali querendo passar o bastão para alguém de alguma forma. Bem lembrado. Vai, alguém assume isso aqui. Bem lembrado. E agora sim, Carlos Costa, podemos dizer que o peso que Rubens Barrichello recebeu após a morte de Ayrton Senna foi uma tentativa de passagem de bastão? Olha, já que a gente tá falando na ótica do Brasil, eu acho que sim. Não vejo por que não. Porque assim, se a gente for falar de Fórmula 1, o critério pra mim tem que ser ter sido campeão do mundo. Porque é muita gente pra gente falar. Então, tem que separar o joio do trigo. Mas enquanto a gente fala de país, a gente teve, ainda que com muitos títulos, somente, entre aspas simples, 3 campeões mundiais. Na Grã-Bretanha teve um monte. A Alemanha teve também, embora não muito, né? Porque a Grã-Bretanha, a Escócia, a Inglaterra, um monte de coisa, mas enfim, isso é uma outra discussão. A Finlândia teve o quê? 3 campeões do mundo? Então, tá na mesma. Então, pra você ter uma noção, a gente tem tantos campeões mundiais quanto a Finlândia. Não é uma crítica à Finlândia, né? Mas olha o tamanho de um país, olha o tamanho do outro. Mas enfim, não tem por que a gente desconsiderar Senna para Barrichello e Barrichello para Massa enquanto alguém que está analisando sob a ótica brasileira, né? Porque eles de fato foram os grandes representantes do país da Fórmula 1 e foram representantes por muito tempo. O Rubinho, embora ele tenha, digamos assim, alcançado protagonismo só em 2000, ele ficou ali desde 94 sendo o cara que todo mundo assistia e torcia, até porque ele ainda estava em equipe ruim, então era fácil torcer para ele. Como é que é isso? Quando você corre na Jordan, corre na Stewart, ninguém vai te cobrar por ter sido vice-campeão mundial. Se você meter um pódio e pontuar, a galera vai gostar. Esse é o ponto. Não tô diminuindo, mas tem menos crica com o cara pré-Ferrari, e a gente sabe por que teve crica com ele na Ferrari. Então, assim, são 2 períodos. Ele tava num período em que, primeiramente, né, imediatamente após a morte do Senna, tudo que ele fazia era digno de nota, e isso não diminui nem um pouco os méritos dele, mas enfim, eu tô querendo só diferenciar a ponderação que a gente faz enquanto torcedor, né? Porque depois que ele vai pra Ferrari, ele tinha o melhor carro do grid, então assim, ele tinha a obrigação de ganhar, tinha a obrigação de ser pelo menos vice-campeão, e tinha toda a crítica quando ele deixava o Schumacher passar, que é uma crítica justa também, embora eu entenda plenamente o lado do Rubinho. Mas enfim, de 94, Malemar, até 2005, ele foi o cara do Brasil na Fórmula 1, com grandes resultados, assim, 11 vitórias, um monte de corrida, teve atuações espetaculares, a vitória dele na Alemanha em 2000, um negócio, assim, muito massa. E aí a gente tem que falar do Massa, né? O cara foi vice-campeão do mundo, foi campeão durante alguns segundos. E assim, o Brasil parou pra ver, o Brasil parou pra torcer ali pelo título do Massa, assim, foi uma febre, tudo bem, depois a carreira dele acabou não sendo tanta coisa quanto se esperava, mas mesmo nos momentos ruins, no acidente da mola, todo mundo parou para ver o que estava rolando, então, tipo, ele tinha um status de herói do esporte nacional, e teve, de fato, e eu acho que até o fim da carreira dele na Fórmula 1, embora, assim, depois que ele foi para Williams, especialmente, já era uma outra perspectiva de análise, porque o Williams era um time que não daria carro para ele ser campeão do mundo, claramente, embora tenha sido terceira força em 2014, o que é meio bizarro de pensar. Mas, mesmo ali no período de Ferrari com Alonso, a gente ficava puto com o que a Ferrari fazia com ele. Então, assim, era claro que existia um nível de empatia do público com o piloto, e isso decorre do status que ele tinha enquanto herói do esporte nacional. Então, eu coloco, sim, Senna para Barrichello e Barrichello para Massa como passagem de bastão na ótica de quem é fã de Fórmula 1 e é brasileiro. Óbvio que para a ótica da Fórmula 1 como um todo, me parece fora de cogitação. E vale lembrar que, por mais que Carlos encare uma passagem de bastão, inclusive para o Massa, a última vitória brasileira na Fórmula 1 é do Barrichello, na Brown, sim, né, em 2009. GP da Itália. GP da Itália, lá se vão quantos anos? Temos 2009 para 21, 12 anos, meu Deus do céu. 12 anos sem vitória brasileira na Fórmula 1. Concorda com o que o Carlão disse, Gui? Olha, Barrichello e Massa ser uma passagem de bastão, eu concordo. Senna, Barrichello, não.
eu não acho que foi uma passagem de bastão, porque 2 pilotos em situações muito diferentes, tudo bem, o Rubinho tinha um bom carro em 94, fez Mas, grandes Gui, todo corridas. mundo fala que o que ferrou a carreira do Barrichello foi o fardo de ter que carregar o legado do Senna. Isso aí não sou eu e não é o Eric Tudo que bem, diz. mas não foi Sim, um fardo ele que ter aceitado esse fardo, ele né? foi passado. Foi um fardo que ele foi jogado. O Tá, mas Brasil tinha um desespero público- por um herói. É, Não mas é uma questão que a gente vê na pista, por exemplo, Fittipaldi, Piquet, Senna. Ali não, era o público brasileiro que estava desesperado por um ídolo, porque eu sempre falo isso, o brasileiro não gosta de esporte, gosta de vitória. Sim. Então eles queriam um herói, eles queriam um Senna 2.0. E tinha Mas Rubinho assim, ali. o fato do público ter comprado isso e disso ter sido imposto pro Barrichello não muda o fato de que, na visão do brasileiro, isso ocorreu, entendeu? Independentemente de ele ter comprado ou não, e o Barrichello até comprou isso, de certa forma, também. Sim. É que eu não consigo chamar isso de uma passagem de bastão. Pra mim, foi tipo um negócio que foi jogado nas costas dele e se vira, sabe? Tenta aí o que der. É uma concepção pessoal. Ele tentou Eu não pegar o consigo bastão. ver Se ele tentou pegar o bastão foi passado. isso. Não necessariamente. Queira ele ou não, o bastão foi passado, velho. O candidato a ídolo. De chamar isso de uma passagem de bastão. Porque a passagem de bastão a gente fala como uma coisa natural, sabe? E ali não foi natural. Sim. Teve um episódio muito excepcional e aí houve um desespero em tentar criar uma continuidade num negócio que não existia. E aí a gente tem que culpar, inclusive, até a própria imprensa para eles fazerem um certo meia-culpa, né? Porque a imprensa também comprou essa história do Barrichello ser o próximo Senna. E não à toa, se vocês forem pegar a cobertura da Fórmula 1 nos últimos 15 anos, 20 anos, sempre que surge um brasileiro, vem a história do novo Senna. O Nasser era o novo Senna. O Drogovic começou a ganhar corrida na Fórmula 2 ano passado, já tinha uns loucos falando que era o novo Senna. Aí não é passagem de bastão, é um fardo que vira uma maldição. Eu acho que não vai ter, aqui, pelo menos para o Brasil, não vai ter essa questão da passagem de bastão. Definitivamente por conta desse ato que nós estamos vivendo aí, inclusive ato de presença brasileira no grid. Mas eu... Não, Enfim, claro que tem, pô. Massa, Pietro Fittipaldi alguém. Não, mas aí não tem mais. Você Quem não tem será ali. o próximo alguém? O Eric ainda se esforçou pra negar a tese. Vai, Eric. Tudo bem. É que eu entendi agora só, depois do comentário do Guilherme. Mas é isso, eu acho que eu tendo a concordar com o Guilherme. É uma tentativa de... Assim, a passagem de bastão ela meio que é natural e não necessariamente as pessoas que estão participando dela sabem disso, né? E no caso, quando o Senna morreu... parece que um terceiro quis pegar o bastão do Senna e entregar para alguém. Quem estava ali era o Barrichello. O problema, e aí é uma crítica, mas aí eu também é uma crítica de obras concluídas, no caso, né, de engenheiro de obras concluídas. O problema é justamente o Barrichello ter aceitado esse bastão e falado que esse bastão estava com ele a certa altura, que aí veio justamente o peso que ficou em suas costas. Então, a gente começou bem o programa aqui falando dos caras ali e tal, agora estamos aqui filosofando sobre os nossos pilotos, mas mesmo assim eu acho que o pessoal que nos ouviu aqui curtiu o papo e é assim que nós vamos terminar essa edição do podcast motorsport.com, agradecendo... Eric ficou triste com o papo e vai encerrar o papo. Exatamente, edição número 118. Passou o efeito do Red Bull. Passou o efeito do Red Bull, mas... não, por conta daquilo que a gente já foi um dia e poderá ser, quem sabe, talvez, mas não vendo tantas perspectivas assim nos próximos anos, provavelmente não teremos tão cedo o tema da vitória, até porque a emissora aqui, detentora dos direitos do tema da vitória, não é mais a mesma da Fórmula 1. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês e também pela sua audiência, sempre lembrando para você acompanhar o motorsport.com nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, além de se inscrever no nosso canal, que já chegou aos 80 mil inscritos, rumo aos 100. E também não deixe de baixar o nosso
o nosso podcast, além de podcast, o nosso aplicativo, tanto para o sistema iOS quanto para o Android. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Looking for a way to make online learning a better option for your family? When it comes to virtual learning, experience matters. Tuition-free K-12 powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you, giving your child the personalized learning they deserve without disruptions. With a K-12 powered school, students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life, building a better future for each one of us. K-12, education for anyone. Learn more at k12.com. Looking for a way to make online learning a better option for your family? When it comes to virtual learning, experience matters. Tuition-free K-12 powered schools are ready to put over 20 years of experience to work for you, giving your child the personalized learning they deserve without disruptions. With a K-12 powered school, students gain the skills they need to be prepared for their next steps in life, building a better future for each one of us. K-12, education for anyone. Learn more at k12.com.